Então vamos lá, vamos falar então do nosso tema de hoje, uma nova forma de se ensinar ciências. Por que nós estamos chamando de uma nova forma de se ensinar ciências, né? A gente tem nas escolas tradicionais, no ensino de ciências por aí, coisas que eu mesmo, muitas vezes na escola, por força maior, ali a gente acaba executando, uma fragmentação muito grande e uma falta de entender do que de fato é as ciências para nós, né? Então, eu, professor Felipe e a minha esposa, Melina, né? Dá boa noite aí, pessoal, Melina. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Vamos conversar um pouquinho sobre os ensinos de ciências. Muito bem. Nós decidimos então idealizar para vocês e para os nossos filhos também um material de ciências aonde nós demos o nome de A Árvore da Vida. E nós vamos contar para vocês hoje, de forma especial, como, porquê e qual foi o caminho que nós seguimos para montar este material e para idealizar esse material, né? Como eu mandei hoje no nosso Instagram, contar um pouco para vocês como o grande pedagogo Hugo de São Vítor, lá do século XII, como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho nos ajudaram a idealizar esse material. E já vou dizendo para vocês, fiquem até o final da live, porque nós temos uma surpresa para vocês hoje. Né? Hoje nós temos algo para entregar para vocês que vai além da expectativa de vocês, algo que nós com muito carinho estamos preparando para o lançamento oficial do material, certo? Então, se você tem outras famílias que querem ter acesso a esse material, você já pode compartilhar essa live, tá bom? Então vamos lá. Por que então Melina escolheu, dentro dos nossos estudos, falar um pouco para vocês sobre o ensino de ciências, mais especificamente com a ajuda desse pedagogo Hugo de São Vítor, né? Por que nós escolhemos esse pedagogo? Hugo de São Vítor viveu lá no século XII, no início das primeiras escolas catedralísticas, onde as crianças e os adolescentes eram levados para serem ensinados dentro das catedrais, onde as primeiras escolas, no início da escolástica, vamos dizer assim, né? Alguns autores vão dizer para nós que a escolástica é inaugurada, inclusive, com a pedagogia de Hugo de São Vítor. E Hugo de São Vítor, ele está aí no meio termo entre uma pedagogia moderna e uma pedagogia antiga. E ele traz para nós uma ótima visão de como nós devemos ensinar. Não necessariamente ensinar ciências, mas ensinar, né? Ensinar a ler, principalmente, e ensinando a ler, ensinar todas as outras artes. E aí, quando a gente fala aqui de arte, estamos falando sim do trívio e do quadrívio, que são as artes liberais, e consequentemente, aprendendo as artes liberais, as crianças e os adolescentes são capazes também de aprender as outras artes, as outras disciplinas que vão ser agregadas aí a partir das artes liberais, certo? Vou pedir que vocês confirmem aí se está tudo certo com a imagem, tudo certo com o som, para que ninguém perca nada aí da nossa live. Para que ninguém perca nada da nossa live. Acho que tá tudo certo, então vamos continuar. Hugo de São Vítor escreveu uma obra muito assim, exemplar, que se chama De Cascálico. Essa obra é onde ele fala sobre a arte de ler, onde ele vai ensinar basicamente a ler. Mas daí nós vamos extrair muitos conceitos, vamos extrair muitas ideias que vão nos ajudar também a ensinar e aprender as ciências da natureza, né?
Não estou falando só aqui da biologia propriamente dito, mas também da física e da química. Tudo isso que nós estamos falando aqui é como nós implantamos o nosso material e como nós ensinamos nossos filhos. É a experiência do dia a dia. É a experiência do dia a dia. Aqui conosco também, né? Então, quando ele vai falando sobre a importância de ler e de se aprender a ler, Hugo de São Vítor, ele nos diz que nós precisamos começar a ler a partir das pequenas coisas, né? Muitas vezes, principalmente hoje, dentro das universidades, se dão grandes livros, grandes autores, logo de pronto, para que os adolescentes, os adultos e até mesmo as crianças possam ler, né? Isso quando não fazem o contrário também, né? Mas quando a gente fala de ler as pequenas coisas, nós não estamos falando de ler obras pobres. Nós estamos falando de ler obras ricas, mas obras que nos fazem entender a base do conhecimento, né? Daí que a gente está falando das pequenas coisas, a base do conhecimento. Então, quando a gente começa a alfabetizar, um dos primeiros livros que a gente usa, né, são ali o Isto ou Aquilo. Os poemas de Cecília Meirelles, Olavo Bilac. Os poemas de Cecília Meirelles, de Olavo Bilac, as fábulas de Esopo. Fala como é que é o nome, me ajuda. Fábulas de Esopo. Fábulas de Esopo. Tá vendo? É sempre bom. Eu sempre falo, gente, um homem que tem uma mulher virtuosa do seu lado tem tudo na vida, né? Porque a gente também não sabe, não decora todos os nomes. Tá certo? Falha a memória, né? Falha a memória. Ou a sua memória. É minha memória. É minha memória, é minha tudo. Não é isso? Minha tudo. Então, quando a gente começa a ensinar as crianças a ler, por exemplo, a gente começa com as pequenas coisas, com as pequenas fábulas, com os pequenos poemas, né? E aí isso vai crescendo. A complexidade do vocabulário, ele vai aumentando. Isso não vale só para as ciências. Felipe, o que isso tem a ver com ciências, né? Tudo a ver. Já viram, não sei se vocês já experimentaram, mas uma das perguntas que eu mais recebo é assim: Felipe, você já ensinou animais para os seus filhos? Você já ensinou plantas para os seus filhos? Como é que vai ser, Felipe, o material Árvore da Vida? A gente vai começar pelo corpo humano? A gente vai começar pelos seres vivos? A gente vai começar... Não. Nós vamos começar do pequeno. Nós vamos começar da onde, de fato, Deus criou todas as coisas e seguir o fluxo da criação. É assim que a ciência tem que ser ensinada. Não adianta a gente ter pressa e querer ensinar equinodermos para os nossos filhos. Nós vamos ensinar as aves. Ensinar por que as aves marinhas, né? Porque que as aves que pescam, que vivem ali na região do mar, por que elas conseguem mergulhar e sair secas, né? É claro que na curiosidade das crianças, a gente sempre vai dar uma resposta que ajude a aguçar ainda mais a curiosidade. Mas como tudo aquilo não é porque aquela ave tem uma glândula, né? E ela passa o bico na glândula, onde libera uma cera, que é um lipídio que é formado por um fósforo. Gente, pelo amor de Deus, vamos com calma, né? Vamos começar como o Hugo de São Vítor nos ensina, do pequeno, e a gente vai crescendo nesse caminho, sustentando como uma árvore cresce. Por isso que o nome do nosso material também é a Árvore da Vida, né? A vida, ela cresce ali do broto e ela vai até formar uma grande árvore. E essa árvore, então, depois de uma grande primavera, depois de conseguir onde essa primavera é o conhecimento, né? Quando já adulto vai chegar a um conhecimento maior, os frutos virão, né? Os frutos vão dar. E aí esses frutos, eles não vão ser frutos que vão estar pela metade. Eles não vão ser frutos que vão durar pouco, mas vão ser frutos doces, frutos bonitos, frutos que vieram de uma árvore que cresceram de uma forma saudável, a partir de um conhecimento, de um saber, né, que foi dado a partir da base. E quando eu falo da base, eu quero remeter a uma outra coisa que Hugo de São Vítor traz para nós. Lá no seu livro,
logo no início desse livro que eu falei para vocês, o Dicas Calicum, conta uma história que o mestre Hugo, assim que ele era chamado, mestre Hugo entra numa sala e ele diz: a primeira coisa que devemos buscar é a sapiência, né? É a sapiência, ou seja, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Se a natureza foi criada por Deus, nós devemos começar a compreender as coisas a partir também da sabedoria de Deus. A partir também da sabedoria de Deus, a partir da criação de Deus, né? E sei que às vezes alguns de vocês estão ansiosos, mas daqui a pouco nós vamos começar a ter uma surpresa para vocês. Vamos mostrar um pouco do nosso material. Vamos mostrar um pouco do nosso material para vocês, né? Demais. Que já tá bonito, vai ficar mais bonito ainda. E vamos mostrar para vocês como é que nós fizemos uma estratégia de ensino. Nós já aplicamos com os nossos filhos, já sabemos que dá certo e por isso estamos aqui para apresentar para vocês, né? A partir então dessa sapiência, a partir dessa sabedoria de Deus, né? Quer falar, Melina? Não. A partir dessa sabedoria de Deus, certo? Você então tem toda a sapiência. Não tenho. Quem tem é Deus. Então, Hugo de São Vítor, ele traz para nós, dentro do seu texto, um trecho do seu texto, o seguinte, vou ler aqui para vocês, tá? Por isso, aconselho a você, jovem estudante, a não alegrar-se excessivamente por ter muitas coisas, mas por entender muitas coisas. E não somente entender, mas poder a memória, né? Gente, quando nós começamos a ensinar ciências de forma fragmentada, o que nós fazemos é encher uma caixa que não tem uma organização. A gente começa a colocar muitas coisas no cérebro da criança, né, e do adolescente, de uma forma que ele não consegue organizar e compreender, e fica tudo desordenado. Então, vamos fazer uma comparação aqui. É como se a gente quisesse pegar todas as coisas de ciências, jogar ali na criança, é igual quando nós temos aqueles muitos canais de televisão. Né? Você senta na frente da televisão e fica zapeando, e no final das contas nós não vemos nada. É a mesma coisa que botar um monte de conhecimento sem uma ordem, sem partir da base para o topo do conhecimento. Hugo de São Vítor então vem nos inspirar a construir esta árvore da vida desta forma, ok? Até aqui, gostaria que vocês botassem aí nos comentários se vocês conseguem nos entender bem tudo que nós estamos aqui passando para vocês. Conseguem? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Né? Então, a gente continua. Isso que você falou, ele vale também para as outras áreas do conhecimento, né? Então, não é só para o ensino de ciências, assim. A gramática precisa ter uma ordem, a aritmética. Então, todas as artes liberais precisam ter esta ordem, né? Isso não é diferente para a área da ciência. Não é diferente. Da mesma forma que nós crescemos no conhecimento de todas as outras ciências, aqui nas ciências da natureza nós precisamos fazer a mesma coisa. E é isso que nós estamos buscando com a árvore da vida, né? Até para que, eu me lembrei agora, assim, até porque as coisas precisam fazer sentido, assim. Se eu não aprendo isso, eu não consigo criar no meu imaginário elementos, fundamentos ou raízes para que eu possa aprender a próxima coisa. Então, assim, às vezes eu dou para crianças pequenas nomes complexos, essa criança ela não consegue fazer ligações de sinapse. Falou uma palavra bonita agora que eu aprendi com meu esposo,
ele não consegue fazer ligações de sinapse, né? Ele não vai conseguir unir o conhecimento. As palavras vão chegar, mas elas vão ficar lá, paradas, mas elas não vão fazer sentido. Mas quando eu começo ensinando pequenas coisas e usando muito as imagens, né, trazendo esse elemento das imagens, das experiências com o tato, com o olfato, com a audição, né, usando os sentidos, que isso é o mais recomendado, né? Assim que a gente trabalha nessa fase inicial, até por isso o nome do nosso Instagram, né? Homeschool na prática, justamente porque nós fazemos essa junção das coisas, né? Para que ele consiga, na fase mais madura, mais apropriada, aprender o que ele tem que aprender, né? Assim, na ordem correta. Pegando o gancho do que a Melina acabou de colocar, eu vou levar a gente para uma outra reflexão de Hugo de São Vitor. Hugo de São Vitor, quando vai ensinar aos estudantes a se comportar dentro da leitura, ele vai dizer o seguinte, que é necessário que durante o estudo se faça a observação e a experimentação daquilo que se está lendo e refletindo, daquilo que se está assimilando. E aí eu quero trazer aqui uma outra coisa. Nós precisamos ensinar ciências, a teoria, mas também permitir que a criança observe e experimente, não apenas por olhar, não apenas por curiosidade, mas como uma forma de contemplação. Contemplação da riqueza que é a criação de Deus. Quando ela contempla, ela para, observa, ela pensa no que ela pensou e ela constrói um raciocínio, ela vai inteligir e vai absorver e vai meditar aquele conteúdo. É claro que cada idade tem a sua forma de contemplar e de absorver e de inteligir, né? E por isso que na live passada eu disse que dentro da experimentação o registro é importante. Porque uma vez que ela registra, numa próxima contemplação daquele mesmo assunto, ela se recorda no registro da sua primeira contemplação e ela acrescenta em cima. É igual um caderno de oração. O aprendizado dentro do homeschooling, ele é igual um caderno de oração. Porque a criança precisa contemplar, né? Quando nós fazemos a nossa Lectio Divina e a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende sobre a palavra de Deus, a gente estuda, a gente vai lá no que o profeta está falando, a gente vai lá no que o apóstolo está falando, a gente vai lá no que Jesus está falando, pensa no que é aquilo que está acontecendo, qual é o fenômeno que está acontecendo ali, né? Qual é a mística que está acontecendo ali. E nós contemplamos aquilo e interiorizamos com o ensino de ciências e com o ensino das demais coisas, é da mesma forma. É da mesma forma. Só completando aqui esse raciocínio, eu quero dar um exemplo que eu fiquei muito surpreso hoje e eu quero dividir isso com vocês. Que é um assunto que há um tempo tem acontecido aqui em casa, tem rolado aqui em casa. Né? Na linguagem dos meninos, tem rolado aqui em casa. Né? Que é a observação da lua e o que a lua faz. Como nós temos um quintal aqui, as plantas elas sofrem essa ação. Tempo atrás nós filmamos um vídeo, inclusive está no nosso Instagram, falando sobre a força da lua sobre as águas. E hoje minha filha de 3 anos de idade... 4 anos de idade, eu sempre esqueço que ela fez 4 anos. Que eu quero que ela fique com os 3. Mentira, eu quero que ela cresça, vire uma menina muito virtuosa. Né? Uma mulher muito virtuosa, de preferência freira. Né?
E aí, gente, ela tava tentando explicar pra uma amiga nossa que o seguinte, ela tava tentando explicar que a Lua faz numa atração na água, e aí ela puxa a água e inunda tudo e sobe na nossa casinha da árvore. E enche a nossa casinha da árvore de água. Olha só. Tá vendo? Ela tem 4 anos de idade, mas ela já entendeu que a Lua tem uma força sobre uma matéria. Ela não sabe direito inteligir isso. Mas com o tempo, ela vai lembrar isso, ela vai continuar essa construção deste conceito e ela vai, então, construir de uma forma mais fácil a partir da contemplação que ela vai fazendo em cima disso, né? A Melina... É um exemplo também, quando os meninos tinham... O mais velho hoje está com 12, ele devia ter uns 9 anos. E assim sucessivamente, né? Os outros, a cada 2 anos para trás, nós fizemos uma observação do céu, né? E a observação era como estava o formato das nuvens, se estava nublado, se estava claro, como era a aparência do céu. E ficamos ali contemplando, conversando e tudo mais. E aí, esse ano, nós temos um grupo de mães que volta e meia a gente dá aulas em conjuntos para os filhos. E nós fomos para uma área verde aqui da nossa cidade para fazer uma aula de observação também. E aí lá, por coincidência, tinha uma nuvem com formato de cachorro. As crianças ficaram impressionadas, assim. Os meus viraram para mim e imediatamente falaram assim: mãe, parece o céu que a gente tinha visto. Ou seja, há uns 3 anos atrás, eles fizeram uma observação, fizeram uma construção de um pensamento e fizeram essa ligação. Então, assim, quando estávamos falando, né? E aí logo depois surgem as perguntas sobre o céu, sobre as nuvens, sobre os fenômenos, né? E assim por diante. Que é bem o que São Hugo diz, né? A construção que é feita ao longo do tempo. O que gera também memória. O que gera também memória. E essa memória não é só a memória do decorar, né? É uma memória que ela é uma memória que é além do decorar, é uma memória que é além da memória afetiva, mas é uma memória que fica no intelecto. E aí a gente cura uma coisa que dentro da escola, muitas vezes, infelizmente, nós temos aquela pergunta: professor, o que vai cair na prova? Não vai cair nada na prova, porque o que você aprende não é para cair na prova. O que você aprende é para ser interiorizado e ficar com você para toda a vida, né? Essa forma de ensinar, ela é fundamental. Ela é fundamental. Nós precisamos seguir, então, essa linha. Muito bem. Eu também disse para vocês, na introdução dessa live, num videozinho que eu botei para vocês aqui, vou abrir, que nós usamos mais dois santos para nos ajudar a construir esse material. Um deles foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele escreveu um livro, vou pedir para... A gente vai mostrar aqui no iPad, a gente vai colocar só a capa do livro para vocês poderem ver aí, que é A Patrística de Santo Agostinho, Comentários ao Gênesis. Onde Santo Agostinho, ele mostra para nós, ele nos ajuda, já naquela época, a compreender como é que o Gênesis, como é que Deus criou todas as coisas, né? Como é que Deus criou todas as coisas. Então, parte a parte, ele vai nos ajudando a entender o que é a natureza, o que Deus quis dizer com cada elemento da natureza, né? Uma coisa muito que me perguntam muito, inclusive nós temos também um vídeo sobre isso no nosso Instagram,
sobre o que é os céus do versículo 1 e o que é o céu e o que é o firmamento que Deus cria depois, qual a diferença, né? E aí com a ajuda de Santo Agostinho e depois também de São Tomás de Aquino, e nós temos também Santo Ambrósio, que ajuda a aprender muito sobre isso, vai ensinar sobre a questão do que é a diferença dos céus, que lá o céu empíreo, onde vive toda a igreja celestial, e o firmamento, que é esse céu que nós vemos, onde acontecem os fenômenos da natureza, onde nós vemos as nuvens, a chuva, né, o sol, né, então assim, Santo Agostinho nos ajuda muito, e também utilizamos muito, né, os ensinamentos de São Tomás de Aquino na sua grande obra, que é a Suma Teológica, né? A Suma Teológica tem um capítulo específico. Vou mostrar aqui também a capa da Suma Teológica, assim que eu conseguir. Aí. A Suma Teológica também tem capítulos específicos onde ela vai tratar, onde São Tomás de Aquino vai tratar sobre alguns pontos da criação. Na verdade, ele trata desde a criação dos anjos, né, até a própria criação do ser humano. E aí depois ele fala sobre a criação dos seres vivos, dos seres não vivos. Ele vai falar também, aí retornar lá em Aristóteles, na questão da causa primeira, vai refletir um pouco sobre o que é a alma, né? E aí a gente vai com o tempo também nesse material, não nesse primeiro módulo que eu vou apresentar para vocês, mas com o tempo nós vamos trabalhar aí também com as crianças a questão da alma vegetativa, da alma sensitiva, da alma intelectiva, e como é que isso influencia na questão do ser humano, e como é que por que o ser humano é diferente dos animais, né? Por que é a razão de fato, né? Então, tudo isso entra. Mas, Felipe, isso não é filosofia? Claro que isso é filosofia. Claro que isso é filosofia, claro que isso é teologia, mas eu quero lembrar para vocês que as ciências e as ciências naturais, ela é fruto da sapiência de Deus, né? Ela é fruto da própria sabedoria de Deus. Então não tem como a gente fugir do ensino de ciências sem mergulhar nessa sapiência, nessa sabedoria e dentro da ciência de Deus, ok? Então esse foi o caminho que a gente seguiu aqui, trilhando para ter uma nova forma de ensinar ciências. A gente não ter aquelas ciências fragmentadas, ok? Então eu vou abrir aqui um pouco para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Ver aqui que o meu amigo Hélio Angotti entrou, minha amiga Carol entrou aí também na live. Sejam muito bem-vindos. Inclusive, Dr. Hélio, nós temos uma live com ele onde nós falamos sobre ciências, né? Sobre a importância da ciência, o que é a verdadeira ciência, tá lá no nosso Instagram. E em breve, já tá no nosso YouTube também. Isso, nosso YouTube. E depois eu vou deixar o link tudo certinho para vocês lá no Instagram também dos nossos canais. Ok? No YouTube a gente tem um pouco mais de qualidade nas lives para poder conseguir se concentrar bem, para poder captar todas as informações. Bom, vamos parar de enrolação, que eu acho que todo mundo quer ver como é que tá a prévia do material Árvore da Vida, que logo logo vocês vão poder ter para ensinar as suas crianças com tudo isso que nós falamos aqui, né? Tudo isso que nós falamos aqui está de forma riquíssima dentro do nosso material. Então, vou abrir aqui e só um minuto. Faz parte do suspense, né? Podemos então colocar aí a nossa prévia, que vai acompanhar vocês, que depois da live ela vai estar no link da bio e na nossa comunidade no WhatsApp. Se você não faz parte da nossa comunidade ainda,
procure dentro do acesso da prévia, vai ter um link para você entrar na nossa comunidade. Lá na comunidade nós vamos conversar um pouco sobre o material, você vai poder tirar todas as dúvidas. Eu e a Melina mesmo que vamos tirar essas dúvidas de vocês, né? E onde vocês vão poder acompanhar. Então, aqui está o nosso material. Acho que a câmera está pegando um pouquinho ali em cima da capa. Essa é a nossa capa, né? A capa do primeiro módulo. O material, ele vai ser depois, quando ele for lançado, ele vai ser lançado por módulos, né? E na época do lançamento eu vou ensinar para vocês como vai ser o ensino dele, como é que vocês vão utilizar, ok? Todo o material, além dessa riquíssima pedagogia que nós seguimos para a construção do material da Árvore da Vida, nós também pensamos nos ensinamentos de São João Paulo II. São João Paulo II, ele, na sua encíclica A Fé e a Razão, ele vai dizer o seguinte: a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade. E, em última análise, o de conhecer a Ele, conhecendo e amando, para chegar também à verdade plena sobre si mesmo, sobre si próprio. Nós só conseguimos chegar à verdade plena de quem nós somos e de quem tudo que Deus criou é, de fato, se nós conhecemos o Criador, né? Se nós conhecemos o Criador, né? Então, vamos ficar. Como todo material, todos os momentos que nós vamos estudar aqui na nossa casa, nós começamos com esta oração de São Tomás de Aquino. Nós começamos com essa oração de São Tomás de Aquino, né? Não vou ler aqui agora, no material, na prévia do material já vai ter, colocamos ela em português e em latim, porque muitas crianças, inclusive os nossos filhos, já estudam latim, então nós sempre motivamos que eles também façam as orações e aprendam as orações em latim. E aqui tem a carta, uma carta que eu escrevi para vocês, eu e a Melina escrevemos para vocês com muito carinho sobre o nosso material, e chegamos à nossa primeira lição, né? Nessa prévia que eu estou mostrando para vocês aqui, ela vai ter só uma degustação. A prévia que depois eu também vou disponibilizar para vocês vai ter um pouquinho mais de coisa. Eu vou dar aí um presente para vocês conseguirem degustar um pouco mais do que nós estamos preparando, né? Então essa lição 1 a gente vai falar sobre o mundo das ciências, né? Por que nós vamos falar na lição 1 sobre o mundo da ciência? Nós, na live 2 com o Dr. Hélio Angotti, nós falamos sobre a importância das ciências, né? Nós falamos sobre a importância das ciências e a importância da gente desmistificar de que toda ciência é ruim, né? De que tudo que vem do científico é ruim. Nós precisamos lembrar que a ciência é uma construção do saber humano. E as ciências da natureza, né, esse nome já vem daí, é a construção do saber humano, levando em consideração a sapiência e as virtudes que Deus nos dá para conhecer o que Ele nos deu. Então as crianças precisam entender que um cientista é aquele que investiga, é aquele que explora, é aquele que observa, é aquele que vai a campo e observa, tira conclusões, anota suas conclusões. Então nós vamos falar um pouco sobre a origem aí da ciência, voltando aqui para o nosso material. Olha que beleza, que riqueza que está a arte, toda essa parte gráfica do material.
pensado de uma maneira bem leve para que a gente possa fazer com que as crianças elas consigam ler e ter clareza do que nós estamos oferecendo para elas, né? E aí a gente vai crescendo nesse material, crescendo em cima de que ela vai dialogando com o material também. Muitas vezes o material vai dialogar com as crianças, vai contar uma história para as crianças. Às vezes uma história de um santo, às vezes perguntando para ela, fazendo com que ela responda para o material e para si mesma como é que está esse crescimento do conhecimento para ela. E no final de cada exercício, ou no final de cada capítulo, nós vamos ter aí exercícios que vão tanto fazer com que ela fixe o conteúdo, como também que ela possa pesquisar, possa explorar o conhecimento que ela acabou de adquirir ali, ou de começar a adquirir ali no material. Junto com esse material, dentro desse material nós vamos ter também momentos de exploração e de fazer com que eles de fato se sintam cientistas a partir de experimentos, né? Propondo experimentos que vocês conseguem executar dentro da própria casa de vocês, observar dentro da casa de vocês e fazer com que a criança façam esses registros que são necessários para a contemplação, como nós já falamos antes, né? Então, a prévia estará com vocês logo mais, daqui a pouquinho. Nós vamos colocar no link da bio. Terá um pouco mais do que a gente está mostrando para vocês aqui, para que vocês já possam testar com seus filhos e depois contar para nós o que vocês estão achando desse material. Contar dentro das caixinhas que nós vamos abrir no Instagram, mostrar para nós o que vocês estão achando do material, entrar na nossa comunidade, contar um pouco para nós lá na comunidade do que vocês estão achando do material, né? Até a data do lançamento, que logo também vocês vão ter, que eu vou deixar de surpresa para vocês, vou deixar vocês ainda curiosos em relação à data do lançamento, mas será logo, já guarda aí o limite do cartão de crédito. Guarda aí o limite do cartão de crédito, porque o que nós temos aqui para vocês é algo fantástico, ok? O mais importante é que nós comecemos a ensinar ciência para essas crianças o mais rápido possível, ok? Melina, alguma consideração? Quer contar para eles um pouco como está a sua experiência de mãe? Pode ser. Com o material? Vocês vão agora escutar a experiência, que é a minha memória. Então, a sua memória. Os meninos gostam muito, assim, o material tá muito bom. Assim, eu gostei muito da experiência de ensinar ciência dessa forma, né? Quando nós começamos o homeschooling, era uma dor para nós, porque nós não tínhamos material de ciências para para nós, né? Não tínhamos, assim. A nossa experiência vinha do Felipe enquanto professor, né, acadêmico, e ali dentro dessa realidade, assim. E nós ensinávamos dessa forma, mas a gente não estava feliz, assim, né? Não era aquilo, assim, sempre faltava. Até que então surgiu essa necessidade e a gente percebe o crescimento das crianças nessa ordem natural, assim como o Felipe falou. Maria que consegue, Maria Clara, né, de 4 anos, que consegue fazer já começa a construir um raciocínio, porque assistiu a aula com os irmãos mais velhos e já conseguiu compreender alguma coisa. O Daniel, que é o nosso filho de 7 anos, assim, eu me lembro muito daquela viagem que nós fizemos, uma viagem de campo com várias famílias homeschooling, lá em Aracruz, para observação dos bichos, né, dos animais ali no mar.
E aí eu lembro que ele falando assim, Daniel, qual foi o que você mais gostou, assim, o que mais chamou a atenção? Mãe, eu gostei de um quinidário, não sei o quê. Aí eu falei, ah. Então, assim, você percebe que a criança, ela vai sim, ela vai acompanhando. Os meninos ficam muito interessados, assim, nas experiências. Então, é muito legal, assim. Eu acho que essa forma de se ensinar ciências, construindo conhecimento, né? Desde da base que a gente diz, no sentido de essa observação que vem dos livros, que vem da literatura e que converge com o mundo, né? Isso vai se cruzando assim. Então, quando ele vai ensinar uma teoria, aquilo já está sendo cruzado dentro da construção do raciocínio com a literatura, né? Com o pirata que ele leu e atravessou o mar. Então, o que é o mar, né? O conceito de mar, de água, da espuma. Então, assim, de certa forma, não tem como a gente separar o mundo, dizer assim, ah, eu vou ensinar ciência. Ela não está fora do mundo, né? Ela é justamente a explicação do próprio mundo. E esse incômodo que a gente sentiu quando a gente quis ensinar ciências, eu falei, eu preciso ensinar ciências diferentes, né? Na verdade, na escola mesmo eu já não gosto de ensinar ciência. Eu até tenho mudado muito, levado essa prática nossa da sala aqui do homeschooling para minha sala de aula. E por isso esse material para vocês, por isso tanto esforço, por isso tanta dedicação que a gente não tem medido para construir com muito amor esse material que a gente acabou de apresentar, que é a prévia para vocês, e que eu tenho certeza que vai auxiliar demais os filhos de vocês, assim como auxilia os nossos filhos. Nós vamos dividindo isso, nós vamos acompanhar o crescimento de vocês e dos filhos de vocês com o ensino das ciências, né? Algumas perguntas aqui. A Luana perguntou se com 5 anos já consegue acompanhar o material, né? Luana, vamos dizer assim, com 5 anos consegue, mas é necessário que a mãe esteja do lado, a mãe ou o pai Sim, as esteja do lado. atividades, elas são, sim. Pelo que eu vejo da minha realidade, não existe nada de extraordinário nas nossas crianças, são como todas, assim. Então, o que eu percebo é que os pequenos acompanham, sim. Entretanto, o raciocínio cognitivo é diferente, né? A compreensão, a impressão daquilo ali é diferente do Daniel de 7 para o Lucas de 12. Mas todos dois dão conta, assim. Agora, o Daniel, que ainda está na alfabetização, né, ainda aprendendo a escrever, a ler, é preciso, às vezes, a gente ler um conceito, ir ajudando, fazendo a experiência juntos. Diferente do de 12 que já consegue fazer sozinho, entende? A diferença é essa. E eu vou ensinar vocês também, logo em breve, a fazer vocabulários com as crianças, porque as ciências é cheio de vocabulário, cheio de palavras difíceis aí. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, né? Então, consegue sim, Luana. Consegue sim. Agora, as crianças mais velhas, de 10, 11, 12, 13 anos, elas já vão conseguir fazer o material sozinhas com mais facilidade, né? Com mais facilidade. Então, e acompanhar. É claro que nós, como pais, a gente sempre tá ali corrigindo e, Acompanhando isso. e acompanhando, né? Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Além da Luana, podemos botar aqui perguntas sobre o nosso material, sobre o que nós conversamos hoje. Vale lembrar também, porque assim, é uma pergunta muito frequente, Felipe, para nós com relação à idade, né? E nos perguntaram também outro dia se uma criança acima de 13 anos, se o material também era adequado para elas, porque quase não há materiais, e isso é uma realidade para não só para ciências, mas para todas as áreas, né? E Esqueceu o que você ia falar? esqueci.
Sou sua memória minha agora? memória. Vai, minha memória. Minha memória. É Acima de acima de 13 anos. Acima de 13 anos. Gente, vamos lembrar do fundamento do início da live. O que o Hugo de São Vito nos fala, nos ensina? Começar do pequeno. Nunca é tarde para começar dos pequenos. Ah, mas isso é muito fácil. É muito fácil como? Como foi que ela aprendeu? É igual a matemática. Ah, mas o meu filho já faz divisão. Mas o meu filho já faz multiplicação. Né? Será? Será Não, mas que... ele já tá na raiz quadrada. Mas ele já tá na tem raiz quadrada. E o menino Mas não sabe nem multiplicar ainda. será mesmo? Sabe tabuada. Será mesmo? Será que na base, na hora que a gente vai fazer lá uma pergunta mais, uma conta mais de memória, não sabe, aí conta ainda tá contando no dedo, então precisa necessariamente do papel, né? A Luana tá perguntando se vai ser em PDF, vai ser em PDF, vai ser um e-book. Para ilustrar um pouco essa questão da idade, eu acho que é importante elucidar o seguinte: o material ele não é por idade, mas ele é uma construção de raciocínio, entende? Então existe uma linha de raciocínio. Então a criança vai aprender, porque não existe, não é como na matemática que se começa primeiro aprendendo o nome do número, depois o que é o número, depois aprender que aquele nome de número corresponde àquela quantidade. Aí sim, na matemática existe a questão da idade, né? Mas dentro da ciência não é por idade, mas é uma construção de raciocínio. Então, assim, independe da idade. Exatamente. Exatamente. É dessa forma com que as coisas são trabalhadas na ciência. Porque se a gente achar, não é muito mais velho, já tem. E a gente não dá o básico, quando chegar na hora que ela precisar do básico nas ciências. Esses dias alguém falou comigo, mas meu filho já tá vendo tecido. Eu perguntei, mas já viu célula? Não, não viu. O tecido é formado de célula, né? Então assim, não, mas é porque está lá no material dele. Não, tudo bem, então veja tecido, mas não vai conseguir compreender não vai fazer tudo que um raciocínio. tecido faz, né? A Karina, acho que não sei se foi uma afirmação, uma pergunta, acho que foi uma pergunta, né? O material será em PDF, vídeo aulas também, né? Karina, nós estamos preparando todas as formas para que vocês tenham o melhor acesso e que possam ensinar. Então aguardem o lançamento, que no lançamento nós vamos colocar tudo para vocês, né? Vai ser bom demais. Aí a Luana colocou aqui, né? Isso que eu estava entendendo. Estou acostumado com apostilas com idade média, né? Luana, existe as idades, as podas neurais, elas são importantes dentro do ensino, né? Elas são importantes dentro do ensino. É claro que uma criança de 13 anos, ela vai evoluir ali na elaboração do material muito mais rápido que uma criança de 5 anos. Sim, obviamente. Né? Isso é óbvio. Às vezes você vai ficar numa lição inicial com uma criança de 5 anos, 1 semana, 2 semanas. E uma criança de 13 anos de idade, ela vai fazer 2, 3 lições. Né? E aí ela vai começar a sentir um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de complexidade, mas lá na frente. É assim que as coisas vão acontecer. Ok? Então, gente, nós queríamos hoje passar para vocês, entregar para vocês essa prévia. Daqui a pouco a prévia vai estar com vocês. Compartilhem, vai ter um link. Vocês, a partir desse link, vão ter acesso a essa prévia. Compartilhem com outras famílias. Vamos fazer com que esse material possa chegar ao maior número de famílias possível para que a gente tenha um lançamento fantástico. Eu adianto para vocês, vai ser agora no mês de julho. Calma, Felipe, já tá chegando. E o material também, gente, não é só para criança que faz homeschooling, não, tá? Crianças, às vezes, que estão na escola, mas que os pais fazem after school, ou quem quer fazer um reforço, o material é fantástico, tá? Vai trazer uma base muito legal. Muito bom. Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A nossa 4ª live, nós encerramos o nosso mês do meio ambiente. Tudo certo dessa vez. Tudo deu certo.
tudo deu certo nessa live, né? No início aí deu uma travada, mas depois dessa live também vai ficar gravada. Vai ficar aqui no Instagram, depois nós vamos subir ela também para o YouTube, ok? E vocês depois podem mandar, nós vamos abrir caixinhas dentro dos nossos stories. Mandem perguntas, participem, entrem para a comunidade A Árvore da Vida, venham fazer parte dessa comunidade, venham crescer conosco dentro dessa comunidade, porque nós só estamos aquecendo e começando os trabalhos para fazer com que nossas crianças contemplem a natureza, a criação de Deus, a beleza de Deus. Ok? Guarda mais um pouquinho, em julho esse material estará com vocês. Grande abraço, uma boa noite para vocês. Deus abençoe e nós nos vemos aí no lançamento, nas lives de lançamento do nosso material, A Árvore da Vida. Gente, boa noite. Até lá. Tenha uma boa semana e a gente aguarda vocês. Até mais.